Olá, pessoal, tudo bem? Estamos agora começando mais um Econ Experience e nosso convidado hoje é o Alexandre Damiani, ele que é brasileiro, ele vai trazer aqui para a gente a experiência dele, ele que é administrador de empresas, mestre em administração, né, em gestão de negócios, ele que abriu a Recomendo nos Estados Unidos e ele vai trazer para a gente um pouco da sua experiência para que a gente possa se inspirar cada vez mais. Tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo aqui ao nosso Econ. Obrigado. Primeiro, é uma honra e um prazer estar aqui. Parabenizar quem está no comando aí do Econ, enfim, todas as pessoas que estão no comando do Econ, porque é muito bacana a gente levar para Natal a experiência de vida de brasileiros que moraram nos Estados Unidos ou moraram fora do seu país, até para mostrar para eles que o sonho é um sonho muito bem vivido, mas tem muito aprendizado para que eles não talvez cometam alguns erros que a gente cometeu, porque a gente não teve a oportunidade de ter um Econ nas nossas vidas, né? Eu fui para lá sem nenhuma informação e acabei morando 5 anos nos Estados Unidos e foi uma jornada bem bacana. Então, para mim, é uma honra poder compartilhar aí com pessoas que ainda têm esse desejo de ir para lá, como é que é a vida fora do Brasil. Morar lá ou fazer negócios, né? E dizem que informação boa é informação compartilhada. E a gente já viu também que planejamento faz parte, né? Não é só para a empresa que merece um planejamento, não, mas para a vida da gente, né? Principalmente se a gente quiser mudar de país ou abrir novos negócios, não é assim? Com certeza. Eu falo que para todo mundo que pergunta para mim, Alexandre, estou pensando em mudar para os Estados Unidos, né? Que dica você poderia me dar? Eu falo, olha, a primeira dica é ter um advogado de confiança, ter um business broker, que são pessoas que vendem negócios de confiança, um corretor de imóveis de confiança, um contador de confiança, saber as regras do lugar, porque o brasileiro às vezes vai para lá e quer viver na mesma regra do Brasil. E cada país tem uma cultura diferente, a gente tem que se adaptar, né? Não é o país que vai se adaptar a gente que tem que se adaptar ao novo país. Então, a regra básica é o que você falou, a informação te dá poder, principalmente fora do seu país, né? E o que fez você se mudar e passar esse tempo nos Estados Unidos e também abrir negócios lá? Na verdade, assim, esposa, né? Vou ter que ser sincero, quem me fez ir para os Estados Unidos foi minha esposa. A gente, em 2013, passou férias nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, e ela gostou demais e falou, bom, se vira e vão morar nos Estados Unidos. E aí, 8 meses depois das minhas férias, eu estava lá. E eu costumo dizer aqui na entrevista, talvez eu vou ter que ser sincero demais, mas eu posso até dizer o que você não deve fazer para ir para os Estados Unidos, porque eu fui para lá sem dinheiro, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, sem ter perguntado qual é o tipo de visto que eu deveria usar. Deu certo, mas assim, a chance de ter dado errado era muito grande. Então, no meu exemplo não é um exemplo muito bacana de como ir para os Estados Unidos, mas eu tive a sorte e, enfim, fui muito abençoado, conheci pessoas maravilhosas lá e que me auxiliaram muito nessa jornada de 5 anos aí que eu tive nos Estados Unidos. Bacana, mas você vê aí mesmo, de uma forma não tão bem planejada como deveria ser, mesmo assim deu certo, e é assim que a gente consegue passar essa experiência de cada um, né? Sim. Aproveitando aqui, Damiane, você tem uma empresa nos Estados Unidos, a Recomendo, não é isso? A Recomendo Business Networking, que ela pode ajudar bastante a brasileiros, né, que vão aos Estados Unidos, que vão ali à Flórida, principalmente, a fazer networking, a conhecer pessoas, a fazer ligações de negócios, né, para poder se desenvolver de uma forma melhor. Explica para a gente mais ou menos como é que funciona a Recomendo. Bom, vamos voltar só um pouquinho, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu e minha esposa, a gente fez o que a maioria dos brasileiros faz quando chega, né? Vai trabalhar em serviços operacionais, vai limpar a casa, vai cortar grama, vai limpar a piscina, enfim. Mas já me matriculei num mestrado lá, que era... já fui com aquela ideia de eu posso fazer tudo o que tiver que fazer no começo, mas eu quero me preparar para empreender lá, porque é o meu DNA, eu sempre fui empreendedor aqui no Brasil. E tinha uma frase lá, Laíde, que me incomodava demais. Eu sentava para tomar café com os brasileiros
de cada 10 brasileiros que eu sentava para tomar café, 9 falavam o seguinte: olha, só toma cuidado com brasileiro. Brasileiro aqui não presta. Eu falei, gente, não é possível isso, até porque eu não sei falar inglês, e se eu não fizer negócio com brasileiro, eu estou morto aqui nessa terra, eu vou ter que fazer negócio com brasileiro. E o Recomendo, ele nasceu justamente com essa missão de quebrar esse paradigma de que o brasileiro não tem caráter, que o brasileiro não é bom, até porque não é uma verdade, né? De cada 10 brasileiros, 9 são sensacionais, só que aquele que não vale nada, ele faz mais barulho. Então eu falo que o brasileiro, ele tem que... Eu não sei se em Natal tem isso, tá bom, Laíde? Mas o brasileiro tem que acabar com aquela síndrome do cão vira-lata, né? Que o meu país é ruim, que o meu povo é ruim, que o meu povo não tem horário, que o meu povo... E não é verdade. O brasileiro é batalhador, é criativo, é honesto, ele é grato pelas coisas, ele ajuda. Eu acho que não tem povo no mundo que mais ajude como o brasileiro ajuda. O brasileiro gosta de ajudar. E o Recomendo nasceu em 2016 com esse viés de juntar os brasileiros bons para que um pudesse recomendar o negócio do outro e que a gente pudesse selecionar empresas que a gente podia, de olhos fechados, recomendar. Então, quando você senta no Recomendo, eu falo que eu adoraria ter um Recomendo quando eu chegasse nos Estados Unidos, porque teria evitado de eu ter contratado pessoas erradas, gasto dinheiro errado, enfim. E o que aconteceu? Inclusive, a gente foi recebido pelo prefeito de Orlando com 70 empreendedores brasileiros dentro da prefeitura de Orlando, e a gente recebeu um reconhecimento muito bacana do prefeito, porque hoje, eu não sei se as pessoas que ainda não foram para lá têm a ideia do poder da comunidade brasileira, principalmente na Flórida. A gente movimenta milhões e milhões e milhões de dólares por mês naquele país, comprando terreno, comprando casa, investindo em hotel, investindo em empresa, abrindo negócio, abrindo franquias. Então, só dentro do Recomendo, para você ter uma ideia, a gente já movimentou mais de 150 milhões de dólares entre essas empresas. E uma das regras do Recomendo é que ninguém paga comissão para ninguém, é proibido o comissionamento. Então, eu recomendo o advogado, por quê? Porque ele é bom. Eu recomendo o contador, por quê? Porque ele é bom. Então, assim, o grande benefício do Recomendo para quem está vendo a gente é você já chegar lá pertencente a uma comunidade, né? Eu falo que duas coisas são fantásticas na América. Claro que cada um tem a sua crença, né? Mas é achar um bom grupo de networking e achar um lugar espiritual para a sua crença, né? Uma igreja, enfim, um lugar que você esteja em família, porque eu falo que o maior desafio para quem mora fora é não ter ninguém lá. Você não tem mais sogra, você não tem mais tio, você não tem mais tia, você não tem mais primo, seus amigos de infância não estão lá, então você tem que construir uma vida nova lá. E esse talvez seja o maior desafio de quem vai embora para morar. Quem vai só investir, que vai e vem, é mais tranquilo, mas para quem toma a decisão de morar lá, é desafiante aí, fora a saudade da comidinha caseira, mas da família é maior ainda, entendeu? Eu imagino. Então, o Recomendo, ele surgiu dessa necessidade, né, da sua necessidade de quando chegou num país totalmente diferente, que você tinha que criar elos, tinha que criar relacionamentos para poder desenvolver os seus produtos, para poder fazer o seu negócio crescer e você poder morar aí. E todo mundo, acho que a grande maioria sente falta realmente da família, né? Dos amigos de infância, dos amigos do momento, né? E fazer novas amizades, tem que também ter uma estrutura emocional muito grande, né? Para morar fora. Com certeza. Eu falo que o casal, né? Se for em casal, tem que pensar muito nessa tomada de decisão e alinhar as expectativas, né? Por exemplo, né? A mulher aí de Natal que tem empregada, que tem uma série de mordomias. Galinha, digamos assim, um privilégio. Que é normal no Brasil, né? Normal que a gente tenha empregada que lave, passe, cozinhe. Talvez a gente tenha pessoas que levem nossos filhos na escola, enfim, né? Uma perua escolar ou até um motorista. Lá nos Estados Unidos você não tem nada disso, porque custa muito caro. Não é a cultura americana você ter pessoas trabalhando para você na sua casa. E se você quiser isso, vai custar muito caro para ter isso. Então, as mulheres lá, elas têm uma outra vida, um outro estilo de vida,
mas com benefícios que superam e muito esse benefício de não ter uma empregada, né? Mas, por exemplo, o custo de vida é um custo de vida bacana, segurança para os filhos, né? A minha filha ia com 7 anos de idade de bicicleta para a escola, né? Quer dizer, no Brasil a gente não tem essa confiança e essa segurança. E no quesito investimento, também é muito, talvez até mais importante, Alaide, é contar com os parceiros e as pessoas certas. Porque o que a gente mais vê, infelizmente, nos Estados Unidos são pessoas não sendo honestas com quem está investindo daqui para lá, e aí o cara acaba perdendo muito dinheiro. Porque você vai processar quem, né? Você do Brasil, sendo atendido por alguém nos Estados Unidos, quer dizer, o processo é algo muito caro e muito demorado. Então, assim, você não pode errar nos parceiros. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi as pessoas que estão participando do Econ, porque todas elas, não vou dizer todas, mas 80% eu conheço, e são profissionais extraordinários, e 20% eu não conheço. Não significa que não são bons, né? Eu só não conheço. Mas 80%. Então, assim, faça a pesquisa. Eu falo que a cultura do brasileiro é confiar no outro em 5 minutos. Natal é assim também, igual São Paulo, né? 5 minutos a gente leva para nossa casa, a gente faz churrasco, a gente convida para estar junto. Quando você vai mudar de país, você não pode ser assim. Você tem que fazer uma pesquisa, pesquisar a empresa que você está contratando, pesquisar o dono da empresa que você está contratando, buscar informações para que você minimize a sua chance de errar. É bem importante isso. A cultura realmente é bem diferente, né? E isso é bom ser planejado, ser combinado, né? Você entender o outro lado, como é que funciona, né? E a segurança jurídica, acredito que seja bem diferente também, quando você tem um bom advogado, você tem um bom contador para fazer essa transição, ou de levar alguma empresa brasileira e americanizá-la, digamos assim, ou então criar um novo conceito, né? Que a gente também tem profissionais que fazem esse serviço desde a concepção até a divulgação final, né? De como deveria ser o processo da criação de uma empresa de um brasileiro nos Estados Unidos, quem é o público, qual o perfil. Isso aí eu acredito que a Recomendo deve trazer uma boa história, né? Para poder fazer esse compartilhamento de informações. Com certeza. Você falou algo aí, por exemplo, contador. A gente já tem cases, né, de sucesso assim, muito legais, de empresas que queriam pagar 220, 230 mil dólares de imposto e pagaram 140, 150, economizaram 90 mil dólares de imposto em um ano. Isso é muito dinheiro. Aí você fala, mas uma empresa pequena não vai economizar tanto. Tudo bem, mas para uma empresa pequena economizar 10 mil já é um valor gigante. Então, uma coisa que eu acho que o brasileiro também erra, Laíde, é que ele começa a pesquisar no YouTube, ele começa a ver os influencers e tal, e nada contra, não é isso, mas ele começa a querer fazer tudo sozinho, sabe? Ele quer, vou tentar tirar meu visto sozinho, vou tentar abrir uma empresa sem pagar o contador, eu vou tentar... Esse é o maior erro que ele pode cometer, né? Assim, você vai pagar 2 vezes, e o pior, às vezes você faz algo errado, vou dar um exemplo para você. Isso eu não sabia, aprendi lá. Então, vamos imaginar que eu entre com um processo de pedido de visto nos Estados Unidos, só que antes de sair o visto, eu matriculo as minhas filhas num colégio público nos Estados Unidos. Sim. Meu visto não vai sair, porque eu já cometi o erro de usar o sistema público sem ainda ter o direito de usar o sistema público. Então, é um errinho tão pequeno que a gente acha que está tudo certo, e acaba com o projeto inteiro da família, que era de mudar para lá. E aí, por que ele não ficou sabendo disso? Porque ele não contratou um advogado, que ele quis fazer tudo por conta, e aí, nas pequenas letrinhas, ele não entendeu exatamente o que era para ser feito. Na contabilidade, às vezes, a mesma coisa, né? Lá tem LLC, SA, Corp, enfim, tem uma série de... Igual no Brasil, né? Tem a EIRE, tem a MEI, tem a LTDA, tem a SA... E aí eu vou para lá. Então, assim, se a gente puder dar uma orientação, por isso que eu falo, quem está nos vendo e se perdeu o Econ, assiste o gravado, e se ainda não perdeu, que assista todos, porque, assim, a gente está falando desde o começo isso, né? Assim, contrate os profissionais, nem que seja um profissional para... Por exemplo, você vai comprar uma casa. Isso a maioria também não sabe, mas, assim, eu não escolho a escola da minha filha.
A escola da minha filha está ligada aonde eu vou morar. E às vezes você compra uma casa, acha que está comprando barato, só que as escolas que tem em volta são péssimas. Então não vale a pena você comprar a casa lá se o seu objetivo é o seu filho estudar nas melhores escolas. Então Sim. são tantos detalhezinhos pequenininhos que se você não tiver alguém do seu lado, esse é o corretor de imóvel, quando ele é bom, ele vai te explicar tudo isso. Ele vai te falar, olha, essa casa está barata, mas a escola é ruim. Essa casa está um pouquinho mais cara, mas porque tem a melhor escola da região está do lado dela. Então, só que aquele corretor que não é tão transparente e quer só fechar negócio, ele não vai contar os detalhes para você, entendeu? Então, essa é a importância de você ter pessoas do seu lado para dizer sobre todas as possibilidades de visto que você tem para ir para lá. Então, tem gente que vai orientar, vai para lá e troca de visto lá. Isso também é um baita erro de se fazer. É melhor sair daqui já com o visto planejado e desenhado. E vou te confessar, Laide, eu descobri isso tudo lá. Eu fiz tudo errado, tudo errado. Pois é, muita gente procura os amigos, né, para fazer esse tipo de indicação, e aí termina virando um custo, né, e não um investimento, porque aí muitas vezes você paga dobrado ou termina um projeto inteiro. Sim. E aí, Damiane, eu queria que você, para a gente finalizar aqui, eu sei que a Recomendo não é apenas nos Estados Unidos, não é isso, né, que ela atua também? Hoje ela está em Portugal. Eu morei nos Estados Unidos de 2014 a 2019. Em 2019, eu falei, chega um pouquinho dos Estados Unidos, eu quero experimentar uma coisa nova. Fui para Portugal, até porque a gente tem a cidadania italiana e tem a facilidade aí. Abri o Recomendo também em Portugal, porque também senti a mesma necessidade. Claro que lá é mais fácil, porque você fala português, então a dificuldade de fazer negócio ela é um pouco menor. E aí a gente acabou aí por saudade de casa, depois de 7 anos fora do Brasil, a gente acabou em 2021 voltando aqui para o Brasil, onde a gente abriu o Recomendo no Brasil também. E esse também é um grande diferencial, né? Quem vira membro de um grupo, ele acaba fazendo relacionamento com todos os outros grupos. Então, toda a rede, né? Hoje eu tenho empresas no Brasil que prestam serviço para brasileiros que estão nos Estados Unidos, Portugal, empresas que estão em Portugal e prestam serviço para quem está no Brasil. Então, fica muito legal essa conexão. Então, as pessoas que tiverem curiosidade podem entrar numa reunião do Recomendo, e na reunião do Recomendo ele vai conhecer advogado, contador, corretor, o cara que aluga casa, o cara que vende carro, o cara que corta grama, limpa piscina, o cara que faz turismo, enfim. Ali ele resolve a vida dele praticamente em todas as áreas, vamos dizer assim. Espetacular. Damiane, obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Eu queria que você deixasse aqui também as suas redes sociais, das suas empresas, né, que você tem, Recomendo, e as outras também, para quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais. Bacana. No Instagram é damiane.alexandre. O LinkedIn que eu mais uso é Alexandre Damiani, que é a ferramenta que eu mais uso. E o site do Recomendo, para que as pessoas possam acessar todas essas empresas que eu te falei, é recomendo, B de bola, N de navio.com, que é Recomendo Business Network. Então, é recomendo bn.com. Perfeito. Obrigada pelas suas informações, pela sua história de sucesso e sempre mais sucesso. Obrigada. Obrigado, Laída.